Noite. Que bom. Pode pegar aqui o seu iPhone e o tablet antes que eu molhe. O meu está aqui. Não tem problema. Minhas anotações. Ai. Que eu fiz ontem à noite. Até ontem à noite a gente não sabia se ia vir, né? Então, nem me preocupei com isso. Ontem à noite que eu fui pensar. Os caminhoneiros não queriam deixar a gente estar aqui, não é? E aí eu fiquei na dúvida, foi ontem à noite. Porque é coisa muito ruim você se dedicar tempo, energia num negócio, depois não dá certo, a frustração é maior. Mas que bom estar aqui de novo, né? Foi ano passado? Eu estive aqui. E é sempre uma alegria estar com vocês. Encontrar gente muito legal, escutar boa música, boa palavra, comer uma boa comida. Isso é muito bom encontrar vocês. Meu coração se alegra e eu só digo não se realmente eu não puder estar aqui. Podendo, é sempre uma grande alegria. Eu sei que tem gente que eu conheci esse dia, você pode pegar depois o meu contato com o Diego, e-mail, telefone, para conversar, para ligar. Se quiser em casa, tem um quarto lá, se você estiver precisando passar uns dias de descanso, eu te recebo em casa para conversar com você. A minha vida... Hoje é o último dia que eu sou diretor executivo da organização, que pegava muito tempo. Então eu estou assim encerrando um ciclo, isso quer dizer que a minha vida pode ficar um pouco mais calma. E eu gosto disso, né? Eu gosto de calmaria, tranquilidade, de sossego. Mas não é, minha vida não é assim. Mas eu gosto. Aí hoje pela manhã, antes de eu entrar no assunto... Eu fiquei de falar um negócio e no fim o tempo correu e eu não falei. Me veio à mente, com aquela conversa toda, um texto de Jesus no tanque de Betesda. Está lembrado? Daquela conversa, tinha um monte de gente doente, era uma espécie de... Quem é aqui de Campo Mourão sabe da Santa Casa, né? Um SUS. Aquela coisa, aquela fila de doentes, sabe? Assim, gente morrendo, gente à beira da loucura... Pai chorando, mãe chorando. E tinha um cara que estava ali todo ano, ele era uma espécie de Barrichello, né? Da cura, né? O Rubinho Barrichello, da cura no tanque de Betesda. Há 38 anos ele chegando atrasado, né? Jesus, cheguei aí, amigo. Por que você não vai? Não, eu cheguei, já foi. A hora que eu cheguei, alguém entra sempre antes de mim. Então, a síndrome de Barrichello começa com o paralítico de Betesda. Mas aí vem Jesus, conversa com esse cara, toca nele, faz uma pergunta. Se ele quer ser curado, ele não entende a pergunta, ele dá uma outra resposta, né? Você quer ser curado? Ele fala, ninguém me joga no tanque. Ele não está perguntando se ele quer entrar no tanque, ele está perguntando se ele quer ser curado. A pergunta óbvia, e aparentemente é tola, né? Essas perguntas de Jesus, óbvias, né? Para o cego você quer ver, para o coxo você quer ser curado, mas ele quer levar a pessoa ao entendimento das consequências do toque dele. Fala, você está entendendo que depois que eu fizer alguma coisa na sua vida mudará radicalmente? Você tem certeza da implicação de receber um toque restaurador na sua história? Mas aí, ok, ele toca aquele homem, e todo mundo que está ao redor não é tocado por ele, e ele sai, né? Essa tranquilidade que ele tem com a agenda das pessoas, né? De vez em quando um discípulo chega para ele e fala, estão te procurando ali, querendo falar com você. Ele dá as costas e vai para o outro lado, né? Assim, ele consegue fazer isso sem culpa nenhuma, coisa que a gente não consegue. E aí chegam para ele, como questionando, mas por que só ele? Ele fala bem assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, eu só toquei naquele homem, e aquele homem só foi curado porque Deus já estava curando aquele homem. Eu não posso fazer alguma coisa que Deus não está fazendo. Então,
3 coisas eu aprendo dentro do ministério de plantação. Ainda estou indo no tema da manhã, daqui a pouco eu vou para o tema da noite. Primeiro, tem coisa que Deus não está fazendo. Que Deus não está fazendo. Política denominacional, por exemplo. Tem hora que Deus não está fazendo nada nisso, mas ela está andando. Muitas coisas Deus não está fazendo. Coisas que Deus está fazendo e não te mostra. Eu vivo num processo seletivo de recrutamento de missionários para a organização que eu pertenço. Então, a porta de entrada, a primeira pessoa que as pessoas conversam, essas pessoas conversam comigo. E elas apresentam o seu projeto. Então, todo dia eu tenho gente fazendo coisa na África, gente sonhando com a Ásia, gente querendo fazer coisa na Romênia, gente querendo ajudar as crianças da região ribeirinha. Deus está fazendo. Só que não está me mostrando. Tem coisa que Deus está fazendo e não me mostra. Deus não me mostrou nada com as crianças ribeirinhas. Eu não vou para lá. Mãe, sem culpa, Deus não me mostrou. Há 10 anos Deus me mostrou alguma coisa que eu tinha que fazer com a nova geração de pastores. E eu entendi que era por 10 anos e Deus parou de me mostrar. Eu também estou parando de fazer. É aqui o nosso amigo falou das crianças lá, né? Deus mostrou para ele. Não mostrou para mim. E ele não vem me colocar esse fardo, e eu também não vou dizer para ele que vou. E a gente vai ter que lidar tranquilamente com Deus que mostra a coisa para ele. E o que Deus me mostrou, eu não vou chegar para ele também e falar bem assim, amigo, para de lidar com essas crianças e vem aqui fazer alguma coisa comigo. Deus mostrou alguma coisa para ele. Então, tem coisas que Deus não está fazendo, tem coisas que Deus está fazendo e não te mostrou, e tem coisas que Deus está fazendo e te mostrou. Então, o que Deus está fazendo ao seu redor e já te mostrou, é isso que você precisa entender. O que Deus não está fazendo, eu não me envolvo. O que Deus está fazendo na vida de outro e não me mostrou, eu não me envolvo. E o que Deus está fazendo e me mostrou, eu me envolvo. Eu só faço aquilo que eu vejo Deus fazendo. Eu não tenho condições de conduzir minha vida a fazer coisas que Deus não está fazendo. É isso que Jesus disse isso. Se você terminar lá, eu acho que é o verso 19 do capítulo 5 de João, ele vai dizer claramente, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então eu curei esse homem porque Deus estava curando esse homem. E eu não curei o restante porque Deus não estava curando o restante. E eu só posso curar quem Deus está curando. Tá bom? Vamos orar, vamos embora. Brincadeira, vamos lá, gente. Agora eu quero ir para o texto. Eu já terminei a minha fala de manhã. Quem assistiu aqui o filme Paulo? Vocês não assistiram? Não, mas chegou já. Não tem só gente de Campo Mourão aqui. Gente de fora, vocês não assistiram? Larga a mão de ser corintiano. Sério? Pelo amor de Deus, velho. Eu vou contar o filme. Spoiler, eu vou contar. Hã? Eu vou fazer. Com toda, vocês são merecedores disso. Não, eu fui assim, eu tive que sair soluçando de chorar. Foi muito forte. Por quê? O texto que eu vou ler, eu vou contar mesmo. Porque não é a biografia dele, do dia que ele se converte. É esse texto e flashes da história dele. Entendeu? Você não vai ver o filme de Paulo, o dia que ele se converte, as viagens, naufrágio, nada disso. É uma coisa muito legal. Então é esse texto que traz a história toda, o momento histórico de Paulo está nesse texto que eu vou ler. Então, a hora que você assistir, quem sabe você vai lembrar dessa mensagem, ou você também não vai nem mais querer assistir depois de pregar aqui. Mas vamos lá, é a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9. Eu vou complicar bem a vida do cara que está filmando, eu sempre faço isso, porque eu vou falar um pouco, vocês vão me ouvir, depois eu vou dar um tempo para você compartilhar e eu volto para a palavra, entendeu? Eu não quero que seja um momento de contemplação só. Quando eu falo para pastores e líderes, eu gosto desse momento que vocês têm a oportunidade de falar, trocar ideia, já aplicar aquilo que você acabou de ouvir. Então, em alguns momentos, 3, 4 momentos aqui, você vai ter 5 minutos para poder compartilhar. Se você estiver perto da esposa, eu prefiro que você
escape dela e compartilhe com uma outra pessoa nesse momento. Vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 9. Do 6 ao 8, ele está dizendo que encerrou a vida, cumpriu seu papel, aquela sensação que fim de jogo, fim de partida, linha de chegada, está tudo encerrado, de plenitude, cumpriu o meu papel. E aí no verso 9 ele começa a dar um recado para o seu amigo, para o seu discípulo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É muito importante esse texto porque é aquele bilhete no final da vida. A gente está olhando para um homem que está na UTI, se despedindo, e ele está dizendo as últimas palavras. Imagine só alguém da estatura de Paulo dizendo as últimas coisas para os seus amigos. Sabe aquele momento de despedida? Que alguém da família chama e fala, ó, chegou a hora, quero que todo mundo venha aqui. Aquela despedida sublime, né? Ele começa a dizer algumas coisas, falar algumas realidades. Aquele momento de despedida. Imagine só, esse é o momento de Paulo. É o Paulo se despedindo dessa vida, chamando alguns amigos, lembrando de coisas que aparentemente podem ser insignificantes, como capa, pergaminho. Para quem está terminando a vida parece algo tão sem sentido, mas mostra um carinho por essas coisas que têm uma relação para além das coisas, tem uma relação afetiva, mostra alguém procurando ter coisas preciosas ao seu redor. E se você tivesse assistido o filme, você ia ver claramente esse momento dele, essa coisa de alguém já assim, dando os últimos suspiros, as últimas palavras. Até assistir o filme, eu achei que Lucas era esse cara que não existe na vida de ninguém, porque ele é um paparazzo, né? Ele é um fotógrafo que fica ali tirando foto, anotando. Ele não é amigo de ninguém. Lucas está registrando a história, ele é um historiador, mas até assistir o filme. Quando assisti o filme, eu falei, não, ele é um amigo, ele é alguém que está ali, sabe, aquele cara que está ao lado de Paulo, assim, tentando pegar as últimas palavras desse homem. E aí ele começa a dizer algumas realidades sobre a sua vida ministerial. Ele mostra esse homem que teve a sua história violada, os seus direitos invadidos, a sua história rompida. O ministério como um processo de impedimento, de ir e vir. Ele já não é mais dono da sua história. As consequências de carregar o evangelho e ser um pregador são grandes demais, são assim, se tornam algo extremamente difícil de suportar. Esse homem que a sua agenda, a sua história é invadida, nos dizendo que ministério é isso. Ministério é viver essa realidade de a sua vida ser tomada pelos outros, de você já não ter mais controle da sua agenda,
você já não sabe como as coisas terminam, você perde o direito de planejar, você perde o direito de dizer como a sua vida vai terminar, como é o agora, como é o depois. Você se lança para uma realidade para Deus, de uma entrega profunda, e na certeza que os seus direitos agora são direitos que Deus tem nas suas mãos, e você vai seguir um desígnio dele, e as pessoas terão todo o direito de invadir sua história, de tomar o seu tempo, de pedir para que você faça alguma coisa por elas. Você agora começa a viver esse processo permanente de entrega contínua para a vida dos outros, para que a vida dos outros seja resolvida a partir daquilo que o Evangelho fez em você. É isso que ele está dizendo aqui. Esse homem que a sua história foi totalmente tomada por consequências além do planejado. Ele está convivendo com a solidão. É um quarto como se fosse um buraco, e ele fica o tempo todo, essa solidão, né? E você percebe a carência dele. Você vai dizer que quando as últimas palavras dele, ele está lembrando de gente. Ele lembra, poxa, Tito estava aqui, cara, me deixou. Demas amou mais as coisas desse tempo e me abandonou. Tito tinha coisa para fazer na Dalmácia, e ele começa a lembrar de gente. Porque o que conta no final da vida é isso. O que a gente vai apresentar diante de Deus no último dia é somente se a gente cuidou das pessoas e amou as pessoas que Ele deu para a gente cuidar e amar. Eu não vou chegar diante de Deus e oferecer para Deus o meu currículo, o meu diploma, os cargos institucionais que ocupei, as pregações que fiz. Eu vou chegar diante de Deus e a única coisa que eu terei para apresentar a Deus é se eu amei e cuidei das pessoas que Deus me mandou amar e cuidar. Então é essa lembrança que ele está trazendo, de gente que Deus colocou na história dele, para ele amar e cuidar, e agora ele está terminando a vida, ele está dizendo, eu queria que essas pessoas estivessem comigo. Você tem essa lista? Se você tivesse que hoje escolher algumas pessoas, se daqui para frente, domingo fosse o último dia, quais são os amigos que você gostaria de viver? Não com a tortura da morte, sabe? Não é aquela tortura, aquele momento assim da despedida. Se você tivesse que se despedir, quais as pessoas que você lembraria hoje para chegar perto de você? Eu tive o privilégio de conviver com um homem chamado Ari Veloso nos últimos anos da vida dele. E a morte respeitou demais esse homem. Ele morreu na sala da casa dele, nos braços da esposa, aquele momento da morte, respeitando um homem de 77, 78 anos, um homem de uma sabedoria, de uma vitalidade. O físico estava judiado, mas a cabeça com uma capacidade, assim, uma sabedoria. Cada palavra era um conselho. E ele fez o velório dele. Ele disse quem que ele queria que estivesse no velório. Os hinos, ele escreveu todos os hinos que deveriam cantar. Quem deveria pregar. Qual texto deveria ser lido no velório, ele disse. Esses textos terão que ser lidos. Ele era um palmeirense doente, e todo mundo sabia, e ele disse a roupa que ele queria estar no caixão, e era uma gravatinha com um porquinho do Palmeiras. E todo mundo chegava, a hora que olhava para ele, sorria. Por causa da gravata, ele já fez de propósito, ele colocou uma gravatinha para que todo mundo, ao olhar para ele no caixão, desse um sorriso para ele. Mas o que eu estou querendo dizer é esse homem que também conseguiu dizer, como eu quero me despedir, como eu quero acabar a vida. Quem são essas pessoas na sua história, amigo? A gente está falando de transmissão, né, desse processo, mas transmissão é conseguir ter de forma muito clara 5, 6 nomes que você fala, eu quero esses caras, que estiveram comigo, que andaram comigo e hoje não estão aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer para você, assim, para te deixar muito animado com o ministério,
vibrando. É que ministério é um lugar para a gente ser abandonado. É conviver com o abandono. O Alexandre falou isso hoje pela manhã, não foi, Alexandre? Você viu aqui ele dizendo? Me abandonaram. No final, me abandonaram. Me abandonaram. Me abandonaram. Me abandonaram. A igreja local, na vida de um pastor, tem muita coisa boa que acontece no coração deles, mas uma das finalidades de Deus dar uma igreja local para cada pastor é para humilhá-lo. A igreja local existe para humilhar a gente. E lidar com o abandono é parte do ministério. Como eu disse aqui, eu estou lidando com dois processos, né? Um que no domingo pela manhã eu estou lidando com um projeto de plantação de igreja com gente que ninguém faria aquilo com eles, né? Somente eu. E eu estou vendo cada dia mais que é uma tarefa bem difícil fazer isso com aquela turma. E à noite eu estou lidando, no domingo à noite, com um projeto de revitalização numa outra cidade que fica a 14 quilômetros da minha. Eu moro em Arapongas. E Apucarana é outra, fica a 14 quilômetros, duas cidades quase do mesmo tamanho, 130 mil habitantes. Então, de manhã eu estou plantando e à noite revitalizando. E aí o seguinte, eu comecei esse estudo na minha casa muito mais por um amigo que eu percebi a dificuldade dele encontrar uma igreja, de participar. Eu vendo a crise conjugal, eu percebendo como que aquilo estava inquietando a família. E ele não conseguindo se conectar em nenhuma comunidade, e a coisa toda perdida. E ele é um grande amigo, um irmão, alguém que eu tenho um amor profundo. Eu falei, eu preciso ajudar esse cara na sua caminhada, na sua jornada espiritual. E eu vou começar um grupo pequeno em casa, e tinha um outro também. Eu falei, vem para cá. E comecei com ele, tinha mais dois, eu convidei esses caras, tal. Quando chega em outubro, por uma crise financeira, ele fala, estou indo embora. Falei, poxa vida, né? A gente faz tudo. Me abandonou. Sabe? Era esse. Eles não entenderam. E o outro, ainda bem que não deu certo, porque o outro que eu comecei, que era o segundo da fila, também foi embora para Portugal. O plano deu errado, ele teve que voltar, mas ele também falou, vou embora para Portugal. Aí chega em dezembro, eu vou revitalizar essa igreja, que está vivendo um momento difícil. Existem 4 casais de líderes. Em janeiro, um chega e fala, rapaz, eu vou ter que mudar para Maringá, a empresa pediu. Ele, se ele quisesse, ele não tinha mudado, mas ele me abandonou. Deu 2 meses, o outro, que era o segundo, com esse cara, eu falei, esse cara eu vou investir, é vocacionado. Nas minhas viagens ele estava pregando, um bom ministro de louvor, com muito talento, potencial. Recebeu uma proposta para Maringá, estou indo embora. Fora aqueles que, num processo já de desgaste da igreja, falaram, eu estou ficando só mais alguns meses. E aí eu falei, fica aí, tenta. E aí a gente faz uma ginástica enorme, né, para poder manter um ou outro, tenta, faz de tudo. Mas aí eles chegam e dizem, não dá mais, foi muito difícil tudo que a gente viveu aqui, a gente não consegue mais ter paz e tranquilidade. E aí você tem que despedir. E você tem que ser saudável para lidar com o abandono. E aqui é a segunda pergunta que eu gostaria que você refletisse. Como que você lida com o abandono? Como que você trabalha isso? No ministério, na caminhada, na vida. Isso é muito difícil. Então eu gostaria de dar para você 5 minutos para você conversar sobre essas duas realidades. Eu sei que elas são para mais tempo, mas se for numa dupla, num trio, se você tem essas pessoas, você não precisa dizer o nome delas, mas se você tem essas pessoas, se elas saltaram na sua mente, o segundo, como que você está lidando com o abandono no ministério. Ok? 5 minutinhos, pode bater papo aí. Ok.
Não acabou, né? Eu sei que não, mas a feira daqui a pouco continua. Vamos lá. Não sai do lugar não, pode só virar a cadeira, fica aí mesmo, porque o papo daqui a pouco volta, tá bom? Se não terminou de falar agora, termina depois. Beleza? A gente está tentando conversar baseado no conceito da transmissão. E quando você consegue identificar essas duas realidades de quem você quer ter por perto e quais são as pessoas que de alguma forma você sentiu profundamente o abandono, essas duas realidades mostram uma transmissão de vida na existência de alguém. Porque quando você lembra dessas duas pessoas, de alguma forma a sua vida passou pela existência deles e a vida deles passou pela sua existência. Então, são duas lembranças que faz você de forma concreta olhar para gente que de alguma forma tem sido tocada pela graça de Deus através da sua vida e você tem sido tocado pela graça de Deus através da vida dele. Mas a história aqui continua. E aí ele está dizendo quem está com ele ali. Quem está com ele é o Lucas. Um sujeito extraordinário, né? Depois do filme ele é um ser amoroso demais. É engraçado, viu? A hora que perguntei aí, Lucas, como que tá Paulo? Ele falava assim, continua o velho azedo de sempre, né? Mas o Paulo também tá manso pra caramba. Mas ele tá ali. Então esse é o amigo que tá com a gente. Essa pessoa que a gente pode contar. Eu me lembrei, quando eu li o texto ontem, de uma frase que eu escutei ano passado de alguém definindo amizade. Que amizade é quando encontros improdutivos acontecem de forma permanente. Ou seja, é quando você marca o encontro e a agenda é improdutividade, não tem agenda, não tem pauta, não tem reunião, não tem nada para fazer, mas você encontra. Aí está o amigo. Quando você precisa, é uma reunião, é uma conversa para definir um processo, é um aconselhamento que precisa acontecer, é uma tarefa na igreja, é um ministério que precisa ser organizado. Não tem amizade nenhuma, isso daí é mentira. Agora, vamos nos encontrar. Para quê? Para nada. Para improdutividade. Começa e termina o encontro e não aconteceu nada, não fez efeito da porta para fora do encontro. Mas a gente se encontrou. Aqueles encontros, sabe, que eram tão naturais na adolescência, na juventude, e vão se tornando cada vez mais escassos na vida adulta. Eu perdi amigos assim, sabe? Aquele amigo que eu ligava para ele e falava, vem aqui em casa, não precisava ter nada, vem aqui em casa. Passa no mercado, pega alguma coisa e vem aqui, senta para dar risada, para falar mal dos outros e bem da gente. Não é para orar também, não é nada disso, é para estar junto. Quem é esse cara, meu? Quem é na sua vida? Gente que não se escandaliza mais com a sua vulnerabilidade. Gente que você já não tem condições de desviá-lo pelo que você é. Gente que te vê em casa, de pijama, e o jeito que você educa os seus filhos, sem precisar ficar fazendo nenhum tipo. Para as mulheres, aquela amiga que você não precisa limpar a casa e nem lavar a louça para recebê-la. Quem é? Não é? Porque minha esposa, cada visita que tem é uma faxina que tem que fazer em casa. Eu falo, mas por quê?
A casa não é aquilo. A gente é uma hipocrisia. Mas quem são os Lucas que está com você? Fazendo o que? Nada. Porque a gente, como pastor agora, que eu vou abrir o confessionário, a gente é craque em levantar operários. Se você perguntar para os caras que caminham com você, eles podem dizer o seguinte: sabe o que a gente significa para você? Alguém para viabilizar o seu projeto. É o grande perigo. Quando Jesus chega no final da caminhada com os caras, nenhum deles tem a capacidade de dizer que eles caminhavam com Jesus para viabilizar a missão. Eles estão andando com Jesus porque eles são amigos de Jesus. E a missão é resultado de uma amizade e um amor profundo que cresceu na jornada. Quem é esse cara? Mas tem um outro, não tem ali? Tem um Marcos. Chamar o Marcos. Você está lembrado do Marcos? Você sabe quem é o Marcos, não é? É o cara que foi criado com a avó, meu amigo. É aquele menino que não aguentou a pegada. Leite ninho, Nutella. É o cara que não aguentou a pegada. Foi numa viagem no meio dela, seminarista novo, 17 anos, voltou para casa chorando. Foi para Pedrão, Pedro era o tio dele. Pedro abraçou: vem cá, cara, vou cuidar de você, também já fracassei. Vamos aqui fazer a igreja dos fracassados. Eu te entendo, Paulo é um brutamonte, truculento, ninguém gosta dele, por isso que não casa aquele miserável. Nem uma mulher aguenta aquele cara. Vem cá, meu filho, vem aqui. Aí ele fica ali, mimado, cuidando dele. Barnabé também é o amigão dele, fica mimando o garoto. Aí vão viajar de novo. Barnabé fala: beleza, vamos viajar, chama lá Marcos. Fala, pelo amor de Deus, rapaz, você está louco. Aí Lucas é muito educado, né? Fala que teve como que ele fala? Uma tal desavença. Eles xingaram pra caramba um outro, né, meu? A Bíblia, Lucas foi ali uma tal desavença. Já viu crente brigando? O pau quebrou, meu amigo. Se ele vai, eu não vou. Se eu vou, ele não vai. Acabou, não vai, não. Ele vai para outro lugar, não para cá. Não vai comigo. Então tá bom, vai para um lado, eu vou para o outro. Beleza. E aí tem Barnabé, né, que provavelmente é esse cara que costurou toda a relação, que fez ele sentar de novo, tomar café, conversar um com o outro, apertar a mão. Barnabé é esse sujeito extraordinário. Ninguém é melhor do que Barnabé, a não ser Jesus. Paulo é resultado de Barnabé. O evangelho é resultado de Barnabé. As cartas, não tem, não. É esse sujeito discreto, que está por trás das cortinas, construindo a história da igreja de uma maneira tão bonita e reatando relações. Aí provavelmente foi ele que foi juntando, fazendo negócio, sabe aquela coisa, vem para cá, conversa com um, fala: rapaz, você tem que amadurecer para os dois, né? Paulo precisa ser mais flexível, Marcos precisa virar homem, companheiro. Vamos lá. E de repente agora, Paulo, no último instante da vida, ele chama o cara que ele não quis viajar com ele. O que me chama a atenção aqui é essa capacidade de reconstruir relacionamentos quebrados. Quem é pastor e vive igreja e vive ministério sabe que a igreja é uma bomba relógio, que a gente o tempo todo está ali brigando. Esse ambiente da intolerância. A gente briga pelo tanto de água, não é? Se um batiza com pouca água, o outro batiza com muita, a gente briga, a gente divide, a gente faz uma denominação por causa disso. É um ambiente da intolerância. E pastor o tempo todo está metido com gente, o tempo todo está... E de repente as relações se quebram. Eu já devo ter contado essa história do dia que eu tive que cruzar alguém que dividiu uma igreja onde eu era pastor. Eu fiquei com muita raiva desse cara. Eu achei que Deus ia fazer alguma coisa com ele por minha causa, mas Deus gosta de gente que eu não gosto, né, cara?
eu achei, sinceramente, que eu torci muito para Deus fazer, sabe? Mas fazer o quê? Escrevi e-mail, maltratei pra caramba esse cara. Ele também me maltratou muito. Aí chegou o dia que eu estava indo buscar o meu filho e ele estava na porta da escola. Eu tinha 3 alternativas. Uma era ficar no carro esperando até ele sair de lá, pegar o filho dele e ir embora. A outra era eu passar por ele, como a gente estava fazendo já há 5 anos, e fingir que ele não existia, e ele também ia fingir que eu não existia. Opa! Pastor, meu amigo, eu estou falando de pastor. Deus me livre, cruz credo, né? Ai, ai. Oh. Eu falei, a terceira alternativa é eu ir dar a mão para esse cara. E eu desci do carro, foi a hora que eu me aproximei, eu estiquei a mão, ele apertou. Ele assustou, eu fui, peguei a criança, na hora que eu voltei, ele bateu no mão e falou, a gente precisa conversar. Eu falei, a gente precisa conversar. Ele marcou uma conversa, no outro dia eu fui num ambiente, ele com a esposa, e passamos 4 horas reconstruindo a história. Isso deveria ser em 2014 e o rompimento 2009, 5 anos. Mas a gente começou a ser amigo em 2004. De 2004 fomos grandes amigos. Ele foi padrinho no meu casamento. Em 2009 a gente vira inimigo. Ele mandou uma vez 2 capangas irem me arrebentar na porta da igreja. E eu enfrentei os caras com muito medo. Não apanhei, graças a Deus. Eles também seguraram a onda. Mas a próxima pergunta que eu gostaria de que você compartilhasse, como que você trata os seus relacionamentos quebrados? Quais são as pessoas que você precisa estender a mão? Quais são os marcos na sua vida? Quem é que você precisa perdoar e ser perdoado? Você já leu a carta de Filemon? Quando ele fala Paulo velho, e Paulo está tratando ali de um assunto de perdão fora do comum. Está tratando de Onésimo, né? Onésimo é o cara que vai lá e pega a grana de Filemon, foge, rouba o cara, vai para Roma para não ser maltratado, morto, destruído. E essa conspiração divina conduzindo a história de Onésimo, ele dá de cara com Paulo, cruzando uma esquina, e encontrar com Paulo é se converter ao Evangelho. Ele se converte ao Evangelho. Ele começa a contar a história dele, conta o primeiro capítulo, o segundo, de repente ele fala, rapaz, eu sou amigo de Filemon, Filemon é meu amigo, fui eu que plantei a igreja na casa dele. Pois é, então é ele mesmo, eu roubei o dinheiro dele. Ele fala, ok, então vocês precisam reatar. Aí ele escreve lá, o velho, Paulo, essa coisa da maturidade, que é o que ele está vivendo aqui, sabe? Ele está dizendo, Filemon, recebe o cara como você ia me receber. Sabe aquele quarto que você arruma para mim, arruma para ele. Aquela comida que você faz para mim, faz para o cara. Eu vou mandar e você recebe e dá o tratamento. Porque... E a dívida que ele tem contra você, coloca na minha conta. Porque Evangelho é uma conversão a Deus e ao outro. É você estar sendo reconciliado com Deus, consigo mesmo e com o outro. Como que você trata isso? Vai lá, 3 minutos, conversa aí. Ok? Vamos lá. Daqui a pouco aí a gente acaba e você continua o papo.
primeira coisa que eu gostaria... Vamos lá? Eu sei que o papo aí é melhor do que quem está falando aqui, então, mas... A primeira coisa é quais são os nomes, né, que vem à sua mente, que você gostaria que tivesse perto em um momento de despedida. Segundo é lidar com o abandono. Terceiro é como que você lida com os relacionamentos quebrados. Como que é esse processo de perdoar e ser perdoado na sua vida, no ministério, nas relações, com as ofensas, com caminhos que as pessoas escolhem que são diferentes dos seus. E muitas vezes isso é uma ofensa para você, mas você precisa construir o caminho da reconciliação. Aí tem o terceiro momento aqui, eu não estou fazendo uma exegese do texto, eu estou olhando para ele e tentando trazer uma vivência e uma aplicação para as nossas realidades. Quando ele fala da capa, traz a capa, o pergaminho, lembra disso, eu vejo aqui um aspecto da disciplina. Como que a gente lida com isso na vida ministerial? Como que a gente cuida das questões chaves da nossa vida? Como que está a sua disciplina de piedade, por exemplo? Se existe uma coisa que pode nos atrapalhar de orar e ler a Bíblia, é as tarefas ministeriais. O tempo na minha vida com maior agenda cheia, com maior demanda de atividade, de tarefas, foi o tempo que eu menos orei e que eu menos li a palavra. Essa concorrência entre estar com Deus, andar com Deus e esse convite a fazer alguma coisa para Deus. Então, como que está a sua vida de piedade? O labor teológico, o estudo da palavra. Como é difícil a gente dedicar tempo a essas questões chaves do ministério. Como pode ser cansativo a tarefa de construir uma mensagem bíblica. A disciplina com a família, como que está a sua relação, essa competição que a gente tem diária do nosso tempo, de ser mais alguém virtual do que presencial em casa, nas relações. Como é difícil a gente largar o celular, distanciar das conversas virtuais para as conversas reais dentro da nossa casa, essa tentação que a gente vive. Como que está a disciplina do descanso? Não descansar é um pecado, amigo. Não descansar é um pecado. Não trabalhar é um pecado, mas não descansar também é um pecado. Como que está essa disciplina na sua vida? Seu físico, cuidado com a sua saúde. Quando Paulo está tratando disso, é essa aplicação que eu faço, é essa pergunta que eu faço para mim nesse texto. Terminar bem é conseguir ser disciplinado nas questões importantes da nossa vida. É cuidar daquilo que de fato é importante. É saber o que é importante, cuidar disso e ter um zelo por isso. O que é importante na sua vida? Quais são as coisas que você não abre mão, que são realmente importantes, e como você tem cuidado disso? Eu me lembro quando tive o primeiro filho, Felipe, e teve uma tarde muito confusa que eu tive que dedicar o tempo entre fazer um trabalho, que eu estava fazendo ciências sociais na época, e cuidar dele. E aquela coisa que parece que o berço tem espinho, né? Ele dorme no colo, a hora que você coloca no berço ele chora. Então foi uma tarde de 3 horas, com ele dormindo no braço, a hora que eu colocava, e aquilo me deixou
muito apavorado naquele dia. No outro dia eu fui conversar e abri isso para a turma de amigo que a gente tem na CEPAL, na equipe de Londrina. E o Ari, esse homem que eu disse do velório dele, olhou para mim e falou: Júnior, a coisa mais importante que você tem na sua vida hoje é o seu filho. Porque ele está dizendo o seguinte: discipline a sua vida de tal forma que você dê a ele a atenção que ele precisa. O que é importante para você? O que você não tem cuidado? Traze comigo a capa, o pergaminho, ou seja, ele lembra e ele quer coisas que têm a ver com a sua história, com processos de dedicação da sua vida e da sua energia. E para a gente poder terminar, tem aí o latoeiro, não é? Alexandre Latoeiro. Não é você não, Alexandre? Desculpa aí, você não causa mal para ninguém, viu, Alexandre? Deus me livre. Mas é esse cara que está na história, ele lembra dele também, né? Ele está contando de tanta... Ele termina a coisa dos pergaminhos e ele fala Alexandre lá. Agora, no momento que você assiste o filme, você percebe que isso daqui não tem nenhum tipo de um ser amargo, de um cara com o coração trancado para isso, com sentimento de vingança. É alguém pacificado. É alguém tranquilo. E quando ele fala que coloca nas mãos de Deus, ele está dizendo o seguinte: esse cara vai ser tratado de um jeito muito melhor do que eu gostaria. Qualquer pessoa que decide colocar alguém nas mãos de Deus pode ter certeza que você vai ver essa pessoa sendo muito mais bem cuidada do que você imagina. Essa coisa da boa cumba, que a gente acha que colocar alguém nas mãos de Deus, Deus vai arrebentar com a história dela, isso é bobagem, amigo. É contra a natureza de Deus. E quando alguma coisa ruim acontece na vida dessa pessoa, é para produzir alguma coisa boa, essa ironia de Deus fazer as coisas na vida da gente. Então, se você quer realmente que alguém se lasque na vida, não coloque nas mãos de Deus essa pessoa. Cuida dela. Fica com ela, joga na mão de um policial, joga na mão de uma outra pessoa, de um professor. Mas nas mãos de Deus se colocou, meu amigo, ele será bem tratado no sentido que aquilo que Deus vai fazer na vida dele vai produzir alguma coisa muito melhor do que ele está experimentando. E aqui a última verdade que eu queria compartilhar com vocês é tratar com amor os nossos inimigos. Isso só a maturidade faz. Isso só a maturidade faz. Tratar com amor quem não nos fez bem. Fazer o bem para quem te faz bem é ser humano, apenas humano. Fazer o mal para quem te faz bem é ser diabólico, maligno. Agora, fazer o bem para quem te faz mal é ser divino. É a natureza de Cristo brotando em você. E esse é o convite do Evangelho. Amar gente que a gente não quer amar, cuidar de gente que a gente não queria cuidar e colocar nas mãos de Deus gente que a gente queria colocar nas mãos do diabo. Tem um cara que ele faz isso, né, lá em Coríntios. Mas esse não. Quem sabe porque já é o velho Paulo, se despedindo da vida e não quer carregar nenhuma pendência. Então, quem fez alguma coisa, fique nas mãos dele. Isso é libertador. Meu amigo, você tem pouco tempo, pouca energia e pouco recurso para ficar gastando isso com os seus inimigos. Não dá. Eu não quero ter inimigo porque eles me custam muita energia, muito tempo, e eu tenho muito pouco.
Então é melhor eu ir largando esses caras pela estrada e dizendo, Deus, vai cuidando. E eu sei que o Senhor vai cuidar de um jeito que vai ser do jeito que muitas vezes eu não gosto, mas vai cuidando dessa turma aí, eu quero ir pacificado e deixando com que o Senhor conduza a minha história. Como você tem tratado os seus inimigos? Você tem a coragem de hoje colocá-los nas mãos de Deus? Quem te fez mal? Quem falou coisas indevidas lá na igreja? Aquela liderança que não foi bacana, aquele encontro, aquele processo. Eu vejo pastores doentes o tempo todo, carregando uma lista negra, dizendo o que é que Deus vingue, Deus vingue, Deus vingue. Eu fico imaginando quanta bobagem. Mexeu com um G, a gente mascara isso, né? Lá na gente, relou no ungido do Senhor. Que ungido nada, ungido. Você é um ser humano qualquer. Ungido é Cristo. Tá bom? É isso, gente boa. Como que você trata? Eu não vou fazer você conversar com alguém, não. Você vai conversar com Deus. Porque é nas mãos do Senhor que Ele entregou o cara e é nas mãos de Deus que a gente vai entregar um bocado de gente aí. São os 5 pontos desse texto, a conversa de hoje à noite. A primeira é: quais são os amigos que você gostaria de ter perto nos momentos de despedida? Como que você lida com o abandono? Quais são os relacionamentos quebrados que precisam ser restabelecidos? Como tem sido a sua vida, as suas disciplinas, cuidando de coisa importante na sua vida? E quais são os inimigos que hoje precisam ser colocados amorosamente nas mãos daquele que só sabe amar? Vamos cantar alguma coisa aqui, você vai se colocar de pé e você vai orar, pedindo para que Deus continue falando com você. Vamos cantar e orar.